Salve, salve pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Café Livro Sala. E hoje ficamos com uma leitura mais do que necessária, Tornar-se Negro, da Neuza Santos Souza. Perfeito? É uma leitura que eu fiz em PDF, pessoal, então não tenho o livro em mãos aqui. E também a pausa da pandemia dificulta o fato de eu poder ir numa biblioteca e pegar o livro, né? Mas ficamos sem o livro físico, então, mas o link para o PDF do livro a gente vai deixar aqui na descrição, né? Então vocês acessem também, dá aí para fazer também uma leitura bacana por PDF, tá certo? Por que esse livro é importante então? Porque comentar Tornar-se Negro, da Neuza Santos Souza. Bom pessoal, nesse livro, a Neuza Santos Souza, uma autora negra, vai analisar dentro do discurso da psicanálise o processo de constituição do sujeito negro. Beleza? Isso então impõe encarar os desafios colocados ao sujeito negro que tem que ver com os efeitos psíquicos da violência racista, beleza? Os efeitos psíquicos da violência racista no processo de constituição desse sujeito. E nesse processo, a violência racista ocupa um papel central. Por quê? Porque ela impõe ao sujeito negro adotar para si um ideal de eu, ideal do ego, né? Que é o ideal do sujeito branco, né? Nós vivemos numa sociedade com uma estrutura normativa na qual a brancura é fetichizada, né? Então o branco ocupa sempre um papel central, né? É o papel do belo, é o papel do puro, né? Então a brancura ocupa um papel de centralidade. E ao sujeito negro, né, o sujeito negro, quando assume para si um desejo do outro, um desejo dessa referência central que é o branco, entra num processo de identificação cruel, na qual a frustração é quase sempre inevitável, né? Adotar para si um pressuposto branco é ter, por exemplo, o próprio corpo como um inimigo, né? E sobre isso a Neuza Santos Souza está se debruçando bastante ao longo de todo o livro, muito também a partir de relatos, de entrevistas que ela realiza com sujeitos negros e de como é esse processo de constituição, né? De como é esse processo de identificação. Um dos problemas centrais da violência racista e do trauma causado por esse tipo de violência está justamente no fato desse sujeito negro ter que ver com grande parte da sua vida em tentar se adequar a uma estrutura de desejo que não foi feita para si, né? Nesse sentido, o próprio corpo é visto como uma ameaça. O próprio corpo é visto como um inimigo. Logo, esse sujeito se vê num pulso de eliminar o próprio corpo, de atentar contra o próprio corpo, porque esse próprio corpo aparece como um obstáculo para que esse sujeito, então, alcance uma suposta aceitação, né? Que consiga se afirmar, mas não enquanto efetivamente negro, mas como um negro, a gente poderia dizer assim, como um negro de alma branca, né? Aí essa pecha, ela cai bem para exemplificar esse tipo de situação típica da violência racista, perfeito? Então, a dor provocada pela violência racista, ela não é uma dor que tem a ver só com a decepção, com uma decepção pura e simples, né? Mas é uma dor ligada justamente ao fato da violência, beleza? Então o negro se vê diante de um desafio, né? Nesse processo os negros se veem diante de um desafio, que é tomar consciência do racismo, tomar consciência da violência imposta pelo racismo. Isso significa também então desafiar o mito negro, né? Quando a Neuza Santos Souza fala do mito negro, ela está trazendo principalmente uma referência do Lévi-Strauss, entendendo o mito como uma fala que tem por objetivo escamotear o real, né? Produzir uma negação da história, ou transformar essa história ideológica em natureza, né? Como se essa história fosse parte da natureza. Esse é o movimento também de colocar o branco no lugar de excelência e o negro no lugar do diferente. Então, para se afirmar ou para se negar, o negro já parte dessa posição que é a posição do diferente, o que faz com que quase sempre ele não consiga construir para si mesmo uma imagem de si mesmo enquanto papel central, né? Então, nesse curso do processo de se identificar, de se entender, de se assumir enquanto um sujeito negro, está também o desafio central de rivalizar com o mito negro, né? E aí esse mito negro é alvo de desconstrução de toda a sociedade, evidentemente. Mas cabe ao sujeito negro a vanguarda dessa luta.
evidente, porque ele que ocupa o lugar de opressão, né? Mas é interessante pontuar aqui, né, que essa é uma opressão que também se refere ao negro de pele mais clara. Claro que esse negro de pele mais clara, ele também está trabalhando dentro de uma condição que é alienada, né? É a condição de tentar incorporar caráter, quando não consciente do mito negro, né? Quando não consciente dos efeitos psíquicos da violência racista, ele também trabalha com o desejo do outro, né? Ele também está trabalhando no registro de desejo que não é o seu, e que é o de também infligir contra o próprio corpo, que é o também tomar o próprio corpo como ameaça, né? E se ver diante do desafio de superar. Então, esse processo de identificação contrária é assumir um rosto próprio, né? De assumir uma imagem própria. Então, a nível clínico, né, eu estou falando aqui, né, pessoal, eu estou comentando esse livro como um cientista social, né? Mas é um livro que está dentro do debate da psicanálise. Então, dentro das nossas limitações aqui, a gente vai trabalhando. Mas esse é um livro que aponta também para a clínica, né? Para a clínica psicanalítica. Então, a nível clínico, o que representa essa violência racista? Representa uma profunda dor ao lidar com a própria identidade, né? E representa um sentimento de culpa, um sentimento de inferioridade, né? Ela traz em algumas passagens, uma entrevistada coloca que o negro, quando entra num restaurante, ele tem que entrar se impondo, né? Ele não consegue entrar naturalmente, ele tem que entrar se colocando, se afirmando, ou então um outro sentimento, né? De que o negro sente que tem que ser sempre o melhor. Ele não basta ser bom, não basta ser alguém que faça o suficiente para o negro, que já não está nesse papel de centralidade, é sempre insuficiente quando comparado a um branco. Então o negro tem que fazer muito mais do que qualquer outra pessoa precisaria fazer para ser minimamente aceito como tal, né? Esse é um processo cruel, e esse processo está todo relacionado a essa estrutura normativa do racismo que tem relação com o mito negro. Por isso que tornar-se negro, e aí o título do livro, né? Ser negro não é apenas estar ligado a um passado da escravidão, né? Mas ser negro é partir dessa condição de constituição de si mesmo enquanto um sujeito, né? É tomar consciência da violência racista e aí então encontrar caminhos de subvertê-la, né? É encontrar caminhos para uma identificação própria, para uma imagem própria, para um rosto próprio, alheio ao parâmetro do branco, alheio ao padrão do branco, alheio ao desejo do branco, para começar a trabalhar um desejo que lhe é próprio, né? Um desejo propriamente negro, com um rosto propriamente negro, né? Que a gente pode lembrar daquela música cantada pela Dona Ivone Lara, né? Um sorriso negro, um abraço negro, o negro é a raiz da liberdade. De fato, então, tornar-se negro é entender que o negro é a raiz da liberdade do ponto de vista do próprio sujeito negro, que tem tudo para encontrar os seus próprios caminhos e sua própria valorização dentro dos seus próprios pressupostos. Então, por isso que tornar-se negro é porque ser negro é um vir a ser, é um processo todo de constituição específica do sujeito no seio de uma sociedade racista. Perfeito? Então, ser negro não é uma condição dada, mas também é um desafio que vai se tecendo ao longo da vida do indivíduo. Beleza? Tornar-se negro, então, é, nesse sentido, uma conquista. Beleza? E são essas, então, as principais contribuições, né? Resumidamente, pessoal, são essas as principais contribuições que esse livro, que nós necessitamos mais do que nunca recuperar, Tornar-se Negro, Neuza Santos Souza, é tão importante. Beleza? Então, espero que você tenha aproveitado esse episódio, que tenha te servido aí para novas reflexões. Fica aí nosso recado. Se você gostou do vídeo, curte o nosso conteúdo, espalha a palavra da Comezaina Sociológica por aí, que aí você ajuda a gente bastante. Sugere outros autores, outras autoras, livros, artigos, leituras em geral que você quer ver aqui na Comezaina Sociológica. A gente vai lendo tudo, a gente vai comentando tudo e a gente conversa. Beleza? Então estamos conversados, pessoal. Obrigado pela sua atenção, um abraço e até a próxima.